Nós estamos lendo o capítulo 8 e hoje nós vamos ler o versículo 23 até o 27, que é Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, eu acho essa passagem linda, sabe? Conta, né, a história que Jesus entrou no barco, os discípulos foram atrás dele e chegou um certo momento da viagem que começou uma tempestade e as ondas estavam tão fortes, tão altas que elas cobriam o barco. Eu fico imaginando que deviam vir aquelas ondas assim por cima, tipo de filme, sabe? E vai onda pra lá e onda pra cá. E aqueles homens deviam ter ficado doido. E sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Eu imagino que ele devia estar muito cansado, porque naquela época não tinha Uber, né, gente? A pessoa andava a pé, andava de cavalo, de camelo, mas Jesus andava principalmente a pé porque ele sabia que ia encontrar muitas pessoas necessitadas. Então, provavelmente ele devia andar muito a pé para poder curar, para poder salvar, porque é para isso que ele veio, né? Para curar, para salvar, para libertar. E eu imagino que ele devia estar muito cansado e deitou. Mas tem e uma apagou. coisa, gente, Jesus só conseguiu dormir assim porque ele tinha o coração dele colocado em Deus Pai, porque ele sabia que Deus estava cuidando de todas as coisas, porque a gente sabe como é difícil a gente conseguir dormir mesmo. Sabe, aquele sono, esse sono tipo de Jesus, assim, que pode cair o mundo, estou em paz, estou dormindo, tipo isso. A gente sabe como é difícil, porque às vezes as provas são tanta angústia que a gente sente, aflição, ansiedade vem em cima da gente. E a gente pode até dormir, mas dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Tipo, sabe aquele sono que você descansa mesmo? É desse sono que eu tô falando, deve ser esse sono que Jesus tava tendo naquele momento, descansando mesmo em Deus. E a tempestade caindo lá fora, eu imagino que era lá fora, que não tinha como ele dormir debaixo da chuva. E devia estar dentro de uma cabaninha, sei lá, como que eram os navios antigamente. Mas ele estava dormindo e os discípulos quase morrendo de medo. Com muita sinceridade, eu fico imaginando como que aqueles homens estavam sentindo medo se o próprio Jesus estava com eles. O próprio Jesus em carne e osso, gente. Jesus estava lá, assim, ó, ao vivo e a cores. E eles Tudo com bem medo. que a gente é mais difícil mesmo ter fé, porque a gente não vê, a gente não pegou, a gente não... Lógico que a gente vê milagres e etc, mas é diferente, né, gente? Jesus ali ao vivo e a cores e aqueles homens se borrando de medo. E esses discípulos são bem a nossa cara mesmo, gente, porque nós, quando estamos enfrentando alguma dificuldade, algum problema, daquele tipo de onda bem grande para cobrir a nossa vida inteira, nos matar afogado, a gente esquece que Deus tá com a gente. A gente esquece que servimos um Deus vivo, que Jesus tá no barco, que Jesus tá com a gente. E aí a gente fica desesperado, começa a chorar, dá crise de ansiedade, acorda de madrugada chorando, achando que vai morrer, ou que o marido vai morrer. Gente, tô falando de mim mesmo. Ou às vezes a gente não esquece, às vezes a gente não consegue nem controlar os pensamentos, sabe? Talvez foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Mas eles tiveram uma atitude. Eles foram até Jesus e falaram: Senhor, nos socorre, porque a gente tá quase morrendo. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Bateu o desespero, corre pra Jesus. Não só quando tá em desespero, tá, gente? A gente tem que estar junto de Jesus o tempo inteiro. Mas bateu aquela ansiedade, você tá esquecendo, você não tá conseguindo controlar seus pensamentos? Vai pro joelho, vai orar. Senhor, acorda aí, meu filho. Tem misericórdia de mim, que eu tô quase morrendo. Eu tenho certeza que ele vai se lembrar daqueles discípulos e falar: deixa eu ajudar esse Primeiro povo. ele vai dar uma alfinetada e vai falar: por que temeis, homens de pouca fé? Homens de pouca fé. É isso que nós somos, pessoas de pouca fé. É muito difícil, né, gente? A fé é uma coisa muito complicada de se entender e de se viver. Lá em Hebreus 11 fala assim: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera e a demonstração clara de realidades não vistas. Ou seja, a gente tem que ter plena convicção de que nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir porque Jesus está na nossa vida. Então, ó, tô passando um problema, não vejo solução, não tem jeito.
jeito, uma enfermidade, o médico já falou que não tem jeito, mas tenha certeza que se Jesus quiser, ele pode te abençoar. Vocês lembram daquele leproso? Senhor, se tu quiseres me abençoar, me tornes limpo. E Jesus falou, eu quero. Ou seja, você acha que Deus vai rejeitar a nossa oração? Primeiro a gente tem que ir até ele. É ter a certeza, olhar todas as portas fechadas, Brasil em crise. Eu sei que o Senhor está preparando o melhor para mim. É isso que a gente tem que ter certeza. E descansar, não ficar apavorada, segurar as crises de ansiedade e orar muito. Jesus simplesmente levantou, depois de ter, né, dado um tapa de luva neles, homens de pouca fé. Vento, mar, aquieta-te, e houve uma grande bonança. Sabe o que é mais maravilhoso? Quando Deus criou todo o universo, Deus falou e aconteceu. Haja luz, houve luz. Sejam formados os mares, as terras, e tudo foi formado. E agora, a natureza que o próprio Deus criou, essa natureza reconheceu a voz do seu Criador e obedeceu. Gente, isso é maravilhoso demais, porque a palavra fala que Jesus e Deus são um, e que os dois já estavam na criação do universo. Ó, a natureza ouviu a mesma voz que deu origem a ela e obedeceu. Houve uma grande bonança, e aqueles homens ficaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Aqueles discípulos, eles tiveram uma experiência nova com Jesus, porque eles estavam ali sempre acompanhando Jesus, vendo os milagres e tudo, mas eu acho que eles deviam estar até acostumados, sabe? Curou ali, tá bom, curou essa enfermidade, tá ótimo. É o que muitas vezes acontece com a gente. Nós vamos à igreja todos os dias, Jesus fala de salvação, Jesus salva uma vida ali, tá abençoando a família ali, a gente, ok, tudo bem. A gente, acostuma. E muitas vezes Deus permite que as ondas se levantem, que os problemas venham, que nós enfrentemos alguns problemas, exatamente pra gente ter uma experiência nova com Deus. A gente só tem que perceber isso. A gente tem que reconhecer isso, né, gente? Pra poder ver o poder de Deus. Reconhecer que nós estamos na zona de conforto, levantou a dificuldade, levantou o problema. Senhor, socorre-nos. Tem que clamar, tem que orar. Eu tenho certeza que Jesus vai mostrar o seu poder, igual ele mostrou aqui nessa passagem. Vento, mar, aquieta-te, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é muito maravilhosa, é muito lindo saber que Deus está no controle de todas as coisas, literalmente. Ele criou o universo e o universo responde à voz daquele que criou. É maravilhoso. E nós temos aprendido muitas coisas, né, com a palavra de Deus, com o Sermão da Montanha, como nós devemos orar, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar com sinceridade, porque Deus conhece aquilo que está no oculto do nosso coração, sem soberba, sem querer aparecer para os homens, porque o que importa é aquilo que Deus vê. Nós aprendemos que nós não devemos julgar as pessoas, porque com a mesma severidade, com a mesma intensidade que a gente julga alguém, nós também vamos ser julgados e julgados por Deus. Aprendemos também que o nosso coração deve estar voltado para as coisas da eternidade, que Jesus falou, que onde estiver o nosso maior tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o nosso tesouro, se o nosso bem mais precioso estiver, por exemplo, na nossa casa, meu bem mais precioso é essa casa, é esse carro, é o meu filho, se o nosso coração estiver nas coisas dessa terra, quando Jesus voltar, acabou. Nosso coração tem que estar voltado para a eternidade. Aprendemos também que Deus cuida da natureza. E se Deus cuida da natureza, quanto mais de nós que somos seus filhos. Lembram que a gente leu que Deus veste as ervas do campo com roupas, o lírio do campo com roupas mais bonitas do que de Salomão. E por que Deus, que veste a erva do campo, não cuidaria de nós? Então, que a gente não deve ter ansiedade, né? Vocês lembram desse dia que a gente leu? E também que a essência de Deus é o amor, é a bondade, que se uma mãe, que é uma mãe, quando um filho pede pão, ela não vai dar pedra, porque que Deus iria fazer algo assim conosco. Deus não nos rejeita. Aprendemos nunca. Que muitas pessoas vão pelo caminho mais fácil, que é o caminho mais largo, mas que leva à morte, é o caminho da perdição. Mas esse caminho, como agrada aos olhos, agrada à carne, agrada à razão, muitas pessoas escolhem o caminho mais largo, mas que nós que estamos no caminho estreito, em nome de Jesus, nós temos a certeza de que Deus é que nos guia, independente se
se o caminho é estreito, se tem dificuldades, nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós também já aprendemos que há muitos lobos em peles de cordeiro, ou seja, pessoas dentro da igreja que estão lá muitas vezes sendo usadas pelo adversário para nos fazer cair, para nos fazer desanimar, para nos provar. E também que muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus, que Jesus vai falar assim: afasta-te de mim, eu não vos conheço, porque o que importa é o momento de agora, é a sua salvação, e que nós temos que viver todos os dias o sangue de Jesus, viver todos os dias lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque é esse sangue que nos vai fazer ir para o céu. Nós aprendemos com aquele ex-leproso que nós devemos sempre falar para Deus fazer aquilo que é a vontade dele. Lembram que ele falou: Senhor, se tu quiseres me abençoar, podes me abençoar. Ou seja, tô abrindo meu coração, faça aquilo que for melhor. Se é o que o Senhor quer, pode fazer. E Jesus falou: eu quero, porque é isso que Jesus quer nos abençoar sempre. Então a gente tem sempre que lembrar disso e orar falando: Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, Senhor, o Senhor é livre para me abençoar o tanto que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Nós aprendemos também com aquele centurião que não importa a nossa posição social, a nossa classe social, se nós somos autoridade ou não, porque ele era uma autoridade. Nós devemos sempre reconhecer o poder de Deus e saber que uma palavra só uma palavra que Jesus disser, nós sabemos que vai acontecer. Hoje foi a mesma coisa, a leitura de hoje foi a mesma coisa. Jesus falou: vento e mar, acalma-te. E eles se acalmaram na hora, porque a palavra de Deus tem poder. Também aprendemos que Jesus não faz acepção de pessoa, por idade, por classe social, por situação, por vestes, por nada. Jesus, ele quer salvar, quer transformar, e que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E hoje nós aprendemos que devemos ter fé. Jesus está no barco conosco, não tenho que ficar doido, não tenho que ficar desesperado. É só, Senhor, socorre. Se o negócio apertar, Senhor, porque socorre. Se Jesus estiver na nossa vida, pode vir a tempestade que for. Vocês lembram daquela passagem da casa? A nossa vida tem que estar firmada sobre a rocha, porque vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai combater a nossa casa, vai combater a nossa vida. Casa não vai cair, o nosso barco não vai afundar, porque nós temos Jesus. Jesus, ele é a rocha, ele que nos sustenta, que nos abençoa, que está sempre conosco. Então, não há o que temer. E se você está passando algum problema, se você está passando um momento de dificuldade, pensa o seguinte: é só um momento, vai passar. Assim como aquela tempestade passou, assim como aquelas enfermidades se foram, creia que Deus pode te abençoar. Mas uma coisa tem de ser feita: vai até Jesus. Aquele leproso foi até Jesus, o centurião foi até Jesus, os discípulos seguiram Jesus até no barco. Ou seja, vai até Jesus. Lembra que a gente viu? Orar e se cessar insistentemente. Bate na porta todos os dias, todo momento, clama ao Senhor e o Senhor vai te ouvir. Creia! Então é isso, gente. Essa é a palavra de hoje, que nós possamos meditar e aprender cada dia mais com essa homem maravilhoso que foi, que é e que sempre será um Senhor maravilhoso, que nos ensina mais a estar perto de Deus, mais perto do Pai, nos ensina como receber a salvação, a chegar até lá na eternidade. E que nós possamos amar muito Jesus por isso, porque ele deu a vida por nós, para nos dar a salvação, para nós podermos ir pro céu. Eu quero ir pro céu, gente, quero ir pro inferno não. Tá fazendo tanto calor aqui, você pensa no inferno, misericórdia, quero nem pensar.